A gente está um tempo bem agradável. Calor no final do dia, assim, final da tarde, meio da tarde, mas um tempo bem fresquinho de manhã. Chovendo bastante? Legal. Vamos lá, gente, ó, vou começar a aula, tá? Hoje o tema é cabelos brancos, cabelos grisalhos, e eu vou trazer um pincelado de tudo sobre isso, sobre o cabelo branco, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho mais. E vou trazer também algumas questões de produtos para usar, as melhores composições, aquilo que mais funciona de regra geral. Claro que vai ter sempre uma especificidade, ou seja, sempre para cada pessoa vai mudar um pouquinho. E lembrando que eu estou falando de cabelo branco, eu vou falar de cabelo branco, mas os cuidados que eu vou trazer, eu já quero deixar uma coisa clara aqui. Se você tinge o cabelo, o que eu vou falar não é específico para você, tá? Eu vou falar, às vezes, de como cuidar de um cabelo branco, por exemplo, de tratamento e etc. Mas quem tinge o cabelo vai cuidar de um cabelo tingido, tá? Já vou deixar claro isso, que é para você não se confundir. Mas eu vou trazer aqui pontos importantes e relevantes sobre o cabelo branco. Então, se você tinge o cabelo porque tem branco, você vai entender, quebrar alguns mitos também, algumas questões que talvez você tenha dúvida. Eu já vou esclarecer tudo para você. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou começar trazendo ali um contexto sobre o cabelo branco, de onde ele vem, por que acontece, de uma forma super, super simples, tá? De novo, não é conteúdo para profissional. Então, se você for da área, ou cabeleireiro, né, enfim, ou estudar mais a fundo, eu vou trazer de um jeito muito simplório mesmo, que é para todo mundo entender. Porque o assunto de cabelo branco, meninas, como que ele nasce, por que acontece, etc., é bem complexo. É realmente complicado, que a gente vai falar lá das células, lá dos melanócitos, enfim. Eu vou mostrar um desenho para vocês poderem entender, eu não vou entrar a fundo nisso, tá? Eu só quero que vocês entendam como que acontece o cabelo colorido e como que acontece o cabelo branco, para vocês poderem entender de fato ali algumas coisas, tá? De forma resumida, e depois eu vou indo para a prática mesmo, que é o que mais vai importar para vocês. Combinado? Todo mundo me ouve bem, me vê certinho, certo? Então vamos lá. Vou deixar aberto o chat aqui. Se tiver alguma dúvida, meninas, vocês podem ir colocando no chat, tá? Que eu vou respondendo para vocês. E eu vou compartilhar uma tela com vocês para que eu possa mostrar aqui uma imagem. Espera aí, deixa eu só achar a minha imagem aqui. Espera aí. Aqui. Tá aparecendo uma célula para uma célula. Tá aparecendo a imagem para vocês? Tá aparecendo um monte de célula aqui. Está aparecendo a imagem, meninas? Me dê um joinha aí. Show, show. Meninas, não se assustem com essa imagem, tá? Eu trouxe aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Para falar de cabelo branco, eu preciso trazer como o cabelo branco acontece. E antes do cabelo branco acontecer, por que a gente tem um cabelo colorido e em um determinado momento da vida a gente tem um cabelo branco, tá? De novo, ó, quando a gente vai para análises, estudos científicos, a gente tem, gente, sempre, tá? E na nova versão do PRC, eu vou explicar muito mais sobre isso. Quando a gente tem estudos científicos, análises, a gente vai tendo conhecimento a cada novo estudo, tá? E às vezes o que é falado num estudo, de repente pode ser mudado num outro estudo e pode ser debatido de novo num outro estudo. Por isso que, em diversas situações, sempre tem aquela coisa, se falava isso antigamente, agora não se fala mais. Mas agora voltou a falar o que se falava antigamente. Por quê? Porque vai tendo novos estudos, novas pesquisas, e você vai ficando nesse jogo de, poxa, peraí, agora é mais para esse lado, depois é mais para aquele, e tudo a gente tem que trazer para um meio do caminho, tá? Para aquilo que na prática funciona, ou para aquilo que, né, peraí, então tá, entre essa informação e essa, qual é a informação do meio ali, que de repente traz para a gente uma realidade, né? Porque às vezes tem um estudo que vai muito para um lado, outro que vai muito para o outro, e na área de cabelo, tá? Infelizmente, a gente tem muitos estudos focados em indústrias, em empresas, tá? Onde é a empresa que faz um estudo. Isso é muito ruim para diversos lados, tá? Porque às vezes ela traz um estudo para trazer aquilo que realmente ela acredita, né? Para mostrar, para
não é qualificar a palavra que eu queria usar, para comprovar aquilo que ela acredita. Então, isso é muito ruim, tá? Isso estou falando de modo geral, mas do cabelo branco também pode ser que mude aí as coisas, porque é muito pouco estudado ainda, tá? A parte da estrutura, de fato, de todo o cabelo. E eu trouxe aqui para vocês, ó, para vocês verem aqui, tá vendo meu mouse passando aqui em alguns lugares? Gente, a estrutura do cabelo, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Tanto que tem alguns estudiosos que eles consideram a hipótese, tá, de dar o nome, né, ou de classificar essa estrutura toda aqui, ó, que é a estrutura da formação do cabelo como um órgão. Tem alguns especialistas que eles falam que isso daqui deveria chamar um órgão do corpo humano mesmo, porque é muito complexo, tá? Para vocês terem uma ideia, tudo isso, gente, é para produzir um cabelo, tá? Então, dentro dessa fábrica que eu chamo, tá? Que é o folículo piloso, no caso, dentro dessa fábrica, a gente tem várias microfábricas. Então, assim, é uma fábrica grande que produz o cabelo, mas tem várias etapas, várias plantas ali, sabe? De plantas de fábrica, eu digo, né? Várias plantas de fábrica, porque cada parte faz uma coisa. E aqui, nesse que tá grifadinho aqui, você tá vendo, ó, os melanócitos aqui, ó, a gente tem aqui nessa parte, eu vou chamar de células aqui para ficar mais simples para vocês, a gente tem uma célula que produz a cor do cabelo, tá? Basicamente ali, só para vocês terem uma ideia. De novo, uma forma muito simples, mas eu queria trazer essa imagem para vocês. E aqui, ó, cada partezinha vai formando alguma coisa do cabelo e aqui vai dando a cor. Então, o cabelo mais escuro tem uma característica, o cabelo mais claro tem outra característica, mas tudo acontece aqui. E quando o cabelo é produzido, você está vendo que aqui, ó, onde está nascendo aqui, ó, nessa região, né, o cabelo está sendo mais, de fato, do jeito que a gente vai enxergar ele quando ele sair do couro cabeludo, aqui já começa a ter cor, tá? Só que antes disso é um monte de emaranhado de células, um monte de coisas que vão se fundindo, se juntando e nasce a cor do cabelo, tá? Nasce o cabelo, na verdade, com a cor dele, tá bom? Então é isso daqui, só para vocês poderem entender. Aí, aqui, tá vendo? Ó, já nasce o fio para cima do cabelo, já nasce ali com a corzinha dele, tá? E aqui eu queria trazer que aqui, ó, nessa ligação amarelinha, lá embaixo da fábrica, tá? Ó, aqui é uma foto bem onde a gente consegue ver tudo que produz um cabelo. Aqui é uma fotinha onde a gente consegue não ver tudo isso, mas aqui, ó, a gente tem as veias, as artérias não, as veias, a circulação sanguínea, a circulação do sistema nervoso, tudo se conectando com essa parte aqui, ó, tá? Do folículo piloso, né? Com essa partezinha aqui, tá? Da papila dérmica e etc. Então, tudo está conectado. E por quê? Porque a nossa saúde influencia, porque o nosso estresse influencia no cabelo. Então, tudo influencia muito no cabelo, mas muito mesmo. E influencia no quê? Vai influenciar no cabelo branco, tá? Vai influenciar demais. Eu vou trazer já o contexto, mas vai influenciar demais aqui, ó, na questão por que uma hora ele é atingido e por que outra hora ele tá branco. O que acontece no meio do caminho, tá? Então aqui, ó, só para vocês poderem entender. Então aqui é a parte onde essa partezinha aqui, ó, o melanócito, tá? É uma fábrica, um pedacinho, um pedaço de uma fábrica que produz o cabelo. A gente tem sistema nervoso, sistema sanguíneo entrando em contato com essa fábrica e em um determinado momento, o que acontece? A gente tem o cabelo branco. Por quê? Porque essa primeira parte aqui, em um determinado momento, parou de funcionar. Ela parou de produzir a cor do cabelo. Então, a fábrica geral continua sendo, continua funcionando, tá? Mas já funciona sem um pedaço. Então, é mais ou menos assim. Vamos pensar que uma produção de carro. Tem a fábrica que produz o carro, mas daí tem a fábrica, né, tem a outra fábrica que produz o pneu, a roda, o banco, o vidro. De repente, se aquela fábrica que produz o carro, a fábrica do vidro não está mais produzindo vidro, o que vai acontecer? A fábrica pode produzir um carro, mas ela vai produzir um carro sem vidro. Então ela vai continuar produzindo um carro que anda, tá tudo bem, mas vai estar sem vidro. Faz diferença? Faz falta? Faz. Né? Tem como a gente mexer? A gente pode fazer outra coisa, mas não vai ser o mesmo vidro que foi produzido lá, direto pela fábrica do vidro e depois instalado pela fábrica principal. Então aqui o cabelo é a mesma coisa, trazendo uma analogia para vocês, tá bom? Beleza, Rafa, então tá bom.
Entendi isso daí, né, de uma forma super simples, para não complicar para ninguém, mas por que o cabelo fica branco? Vou começar trazendo esse contexto, tá? De novo, de uma forma muito simples. A gente tem dois fatores principais que podem fazer aquela célulazinha lá, vou chamar de célulazinha, tá? Aquela célulazinha parar de produzir a cor do cabelo. Isso pode acontecer por uma falha sistêmica, tá? Genética. Então, assim, tá, minha família, todo mundo tem cabelo branco. Ok, em um determinado momento, você também vai ter cabelo branco. Normalmente, mais ou menos seguindo uma genética familiar. Minha família tem muito branco. Provavelmente você vai ter muito branco também. Pode sair um pouquinho do padrão? Pode, mas normalmente vai seguir, tá? Minha família, todas as mulheres começam com cabelo branco com 15 anos de idade. A chance de você começar com 15 anos de idade também é muito grande, tá? Então, assim, por isso que eu falo, essa primeira parte, ela é genética, tá? Então, realmente, fatores onde não tem muito o que você possa fazer, tá bom? Até aqui, tudo bem? Tá ok? Depois vai chegar na parte de aprendizado mesmo e tudo mais. Deixa eu só pôr na mensagem, gente, para eu ver se alguém coloca alguma coisa aqui. Aí, pronto. Então, tá bom. Então, a primeira parte é essa, que é uma falha sistêmica. Rafa, tem estudos para a gente mudar isso, gente? Não, tá? Tem estudos ali que trazem diversas coisas. Tecnicamente, não é algo tão difícil de ser resolvido, porque se a fábrica parou de produzir, tecnicamente, depende do que a gente coloca ali, etc., a gente poderia fazer a fábrica voltar a funcionar, tecnicamente. Não sei no que vocês acreditam, mas, na minha visão, no que eu acredito, o mercado farmacêutico, o mercado de cosméticos, principalmente esse lado farmacêutico aí, tá? Ele é muito grande e ele é muito estudioso, vamos falar assim. Tem gente muito boa ali dentro, tem acesso a pesquisas e etc. Mas eu acredito que algumas coisas descobertas nesse mundo ficam fechadas a 7 chaves, porque tem outras coisas que trazem mais lucros, tá? E vou trazer só uma visão aqui minha, nada comprovado, mas eu acredito que deve ter alguma coisa ali para o cabelo parar de ficar branco. Mas, né, se eles descobrirem isso e colocarem à venda uma injeçãozinha, uma vitamina, alguma coisa que você toma, e a tintura? E um monte de coisa que vai se perder com isso. Então, assim, não sei, tá? Aqui é pensamentos do Rafael, tá bom? Nada comprovado. Mas eu acho que, de repente, pode existir alguma coisa que está congelada ali em algum lugar, sabe? Tipo, a hora certa a gente divulga isso e ganha dinheiro com isso. Não sei, eu acredito nisso, tá? Mas, enfim. Então, tem a cor do cabelo, né, aqui. Então, a primeira parte é falha sistêmica, genética. E a segunda questão, gente, que é uma questão que vem sendo bastante estudada recentemente, é sobre estresse oxidativo, tá? Que é causado por estilo de vida e saúde. Então, tem muito estudo mesmo hoje que já fala que, às vezes, a pessoa fica com cabelo branco ou o cabelo branco aumenta pelo estilo de vida que ela tem. Um estilo de vida mais saudável, talvez ela vai demorar mais para ter o branco. Não que não vai ter. Por quê? Porque tem a falha sistêmica, tem o genético, entendeu? Então, assim, não é que você, então se eu tiver uma vida super saudável, eu não vou ter branco. Não, não é isso. Mas tem gente que tem branco muito cedo. Tem gente que aumenta a quantidade de branco muito rápido. Vocês, a maioria mulheres, né? Aqui, a imensa maioria do PRC, mas assim, vocês são mães, né? Muitas de vocês são mães, eu sou pai, e acredito que muitas de vocês brincam. Eu brinco muito até com os meus amigos. Eu falo, gente, a gente ter filho, o branco aumenta. Não tem como, a gente casa, o branco não aumenta, mas a gente tem filho, o branco parece que deslancha, assim, né? Porque é mais preocupação, é mais cuidado, é mais um monte de coisa. E realmente, parece que é batata. Então, assim, são vários fatores. Então, aqui a gente tem que pensar e trazer que o estresse oxidativo, né, causado pelo estilo de vida e saúde, podem sim trazer o cabelo branco à tona mais rápido, tá bom? E por isso que vocês, não sei se alguém já viu, mas tem vários influenciadores, estudiosos, médicos, enfim, entusiastas muitas vezes também, que falam que é possível você parar de ter um cabelo branco quando você começa a mudar hábitos alimentares, né? E realmente tem alguns estudos que começam a trazer essa visão.
Não estou falando que o estudo comprova isso, porque a gente teria que, como eu falei, fazer mais estudos. Então, tem estudos preliminares ali que falam que realmente, se você fuma demais, um exemplo, tá? E você começa a mudar a sua qualidade de vida, vendo seus níveis de vitamina, tudo mais, e começar a suplementar aquilo que precisa, você começa a reverter alguns cabelos brancos. Não são todos, mas você consegue reverter. Então, ou seja, cabelo que era branco passa a voltar a ter cor. Tem vários estudos que começam a falar sobre isso, tá? E vários influenciadores, entusiastas nessa área, começam a trazer coisas relacionadas a, você... Tem uma pessoa que eu acompanho, por exemplo, se você cortar o açúcar, cortar o glúten, cortar o leite, ter uma vida saudável, tomar chá, viver de ervas, tô brincando, tá? Mas é mais ou menos isso, o seu cabelo para de ficar branco. Então, assim, é algo possível? Sim, eu posso dizer que é algo possível. Só que, assim, no nível de vida que nós temos hoje, para você ter essa vida perfeita, é muito difícil, não é uma vida que cabe para todo mundo. Porque, realmente, né, se você vai olhar alguém que fala sobre isso, é isso mesmo, é você cortar o açúcar. Por quê? O açúcar causa diversas questões oxidativas internas no corpo e traz mal para muita coisa. Cada vez mais vem se falando do carboidrato, do glúten, do carboidrato não, desculpa, do glúten, tá? Que também traz problemas para a saúde, né? Que incha, inflama, etc, etc. Então, assim, isso é real. Depende do ponto de vista que o médico ou vocês acreditarem. Realmente isso é real. Só que, assim, para você cortar tudo isso, gente, é um trabalhão. Então, assim, é só cortar o açúcar, Rafa? Não, você vai ter que viver uma vida no mundo de hoje é difícil. Então, por enquanto, existem essas opções de estudos, tá? Que se alguém quiser pesquisar mais a fundo, pode. Eu não vou trazer isso no PRC, mas é algo que eu vou dizer que é bem difícil de acontecer, tá? Trazem esses estudos que é possível, mas é bem difícil de acontecer. E aqui está explicado o porquê, tá? Então, de forma resumida e simples, o porquê o branco acontece, tá bom? Então, pode ser de falha sistêmica genética ou pode ser por questão de estresse oxidativo. E quando eu trouxe aqui, ó, que tem uma veinha aqui, ó, tá vendo? Sistema sanguíneo, sistema nervoso, é por isso, gente. Passei estresse. Como que o estresse pode deixar o cabelo branco? Gente, na fábrica do nosso cabelo tem a ligação com o sistema nervoso e o sistema sanguíneo, tá? Então tá tudo ligado ali. Então tudo que a gente come chega pro cabelo, tudo que a gente sofre no dia a dia chega pro cabelo, tá? É por isso que pode acontecer diversos fatores, inclusive queda e etc. Por causa dessa ligação direta com o sistema nervoso e o sistema circulatório, tá bom? Meu primo aos 9 anos estava com a cabeça toda branca, mas eu comecei aos 20. Ah lá, tá vendo? 9 anos, gente. Aqui, 9 anos, pode ser genética? Sim. Pode ser um fator estresse oxidativo? Pode, tá? Mas com 9 anos? Sim. Gente, tem crianças que passam estresse que eu digo não é estresse de, meu Deus, trabalho, conta para pagar, não é isso, tá? Mas passa por um estresse mesmo, por um trauma, por alguma situação muito pontual na vida dela, que pode realmente ocasionar isso. Eu não vou saber contar a história, tá, para vocês, mas se eu não me engano é Joana Dark, Joana Dark que ela foi presa e ela ficou tipo, com o cabelo branco, eu não tenho certeza se é ela, porque eu sou péssimo de história, mas tem alguma história famosa aí, que alguma mulher é presa e ela, não sei se ela foi morta, enfim, não sei se é Joana Dark, gente, agora eu não vou lembrar, mas que na cadeia ela ficou com o cabelo branco inteiro, e daí mataram ela alegando de bruxa e etc. E na verdade, tipo, né, a história capilar conta que realmente ela foi presa injustamente e o cabelo dela, pelo estresse daquela situação, ficou branco do dia para a noite, né? Claro que é uma história, mas elucida, acho que é essa palavra, gente, muito bem essa questão que eu trouxe, do estresse poder, de fato, trazer o cabelo branco, tá bom? Então é isso. Então, a causa do cabelo branco é essa. Tem como a gente resolver? Difícil, mas tem essa situação aqui. Resolvemos o branco como? Com tintura, tá? Ponto. Essa é a forma de resolver o branco no sentido de cor. Rafa, tem outra forma além da tintura? Não. Tintura, tonalizante, rena, não importa, mas não tem outra forma. Branco, você não quer que fique branco, é tintura. Mas não tem outra possibilidade. É tintura e ponto. Tintura cobre mais o branco, porque ela tem
os pigmentos, a forma da tintura ser criada, ela faz com que ela penetre realmente onde precisa e colore aquela região, deposita pigmento lá dentro, e a tintura tem uma cobertura maior, que pode chegar a 100%, tá? A tintura, quanto mais com tonalidades é a tintura, menos chance de cobrir 100%. Por exemplo, castanho, loiro escuro, ponto. É uma cor fechada que a gente chama ali. Ela tem uma tendência a cobrir mais os brancos. Quando você começa a ir para um tom de loiro escuro marrom, loiro escuro acinzentado, loiro escuro dourado, começa a ter um pouco menos de possibilidade de cobrir o branco, tá? Então já vou trazer aí alguns pontos para vocês. Tonalizante age diferente da coloração, ele não cobre 100%. Por isso que você passa o branco, passa a tintura, o tonalizante, na verdade, e a cor fica sombreada, ou a gente chama como profissional de transparência. Cobre, mas não cobre. Sabe aquela coisa? Devolve pigmento, mas não devolve pigmento em excesso. Então a cor fica meio sombreada. Eu, particularmente, gosto muito desse efeito, tá? Porque fica mais suave, um tom sobre tom, fica legal. Mas, de novo, é químico. Você está colocando uma química ali. A rena é mais ou menos a mesma coisa. São ingredientes naturais. Lembra que natural não significa ser bom. São ingredientes naturais que depositam pigmento lá dentro do cabelo, entre as cutículas ali, e dá uma cor para ele. Quanto mais você usa, mais escurece, etc., no caso da rena, tá? Então aqui, só de novo trazendo tintura, essas questões, para o cabelo branco, vai colorir. Só isso, tá? Às vezes muda um pouco a textura, muda. Por que que muda a textura, Rafa? Quando o cabelo, lembra da produção do cabelo? Lembra que aqui, ó, a gente produz um cabelo e esse é um pedaço da fábrica? Lembra do carro? Então, assim, o cabelo vai continuar sendo produzido. Só que, quando ele é produzido sem a parte da cor, ele está sendo produzido sem um pedaço. E aquele pedaço faz falta. Então, às vezes, o cabelo branco é mais rebelde, já vou entrar nesse ponto, tá? De ser mais rebelde ou não. Às vezes ele é mais rebelde, a pessoa fala, eu tinjo meu cabelo, ele volta a ficar melhor. Porque você depositou pigmento para ele. Você colocou pedacinhos lá dentro que estavam faltando. Então, realmente, o cabelo tingido não é igual num cabelo branco, na sua textura, no toque, porque devolveu coisas lá dentro, tá bom? Então, é por isso. Ah, mas eu sinto que quando eu passo um tonalizante, por exemplo, não fica tão gostoso o cabelo do que quando eu passo tintura. Provavelmente isso pode acontecer mesmo, porque o tonalizante deposita menos pigmento lá dentro do que a coloração que vai cobrir 100%. Então, no toque, isso também pode dar diferença, tá? Trazendo alguns pontos aqui. Eu já vou entrar na parte ali mais principal da aula de hoje, mas assim, um ponto que eu queria trazer, que é uma dúvida de muitas de vocês que tingem cabelo, tá? Agora para quem tinge cabelo. Meninas, não existe a tintura sair do cabelo e o cabelo voltar a ficar branco. Isso não existe, tá? Eu sei que às vezes é duro, porque você quer muito acreditar nisso. Rafa, mas eu pinto meu cabelo, você não sabe. Uma semana depois a tintura sai do meu cabelo, Rafa. Ela não sai. Se ela entrou uma vez, se você tingiu, lavou o cabelo, a cor estava lá, a cor não sai. Ela pode desbotar um pouco, isso pode, tá? E ela pode não. E o cabelo cresce. Sabia que o cabelo cresce? Ele cresce. Sabia que o cabelo cresce todo dia? Todo dia o cabelo cresce. Então, para aquelas mulheres que falam assim, eu não aguento mais tingir o cabelo, porque eu tenho que tingir de 15 em 15 dias, porque a tintura não pega no meu cabelo. É mentira, a tintura pega. Mas em 15 dias o seu cabelo cresce. Pensa comigo, o seu cabelo cresce cerca de 1 centímetro por mês. 15 dias é metade de um mês. 15 dias o seu cabelo vai ter crescido meio centímetro. Gente, eu não tenho uma régua aqui, eu acho fácil. Mas vocês sabem quanto é meio centímetro, gente? Eu não tenho uma régua aqui fácil, mas meio centímetro, gente, é meio centímetro. Deixa eu até desenhar aqui, ó. Só para vocês entenderem, né? Claro que não é esse tamanho aqui. Só para vocês entenderem, mas né, vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas não vai ver porque eu tô com a...
uma caneta verde ainda. Mas enfim, né? Não vai dar para ver. Mas assim, pensa, se isso daqui é 1 centímetro, meio centímetro é metade disso, gente. Então, assim, meio centímetro já dá para ver. Ah, mas meu cabelo é escuro e o branco destaca muito. Claro, porque se é escuro, o branco é o oposto do escuro. Então ele vai destacar. Aí você tinge o cabelo, mas Rafa, no meu não é 15 dias, Rafa, o meu é 5 dias. 5 dias vai crescer, 5 dias é metade de 15, mais ou menos. Metade não, é 1/3 de 15. Vai crescer um filetinho. Se você tinge de escuro, você vai ver um filetinho branco lá no fundo do couro cabeludo. Não é a tintura que saiu, tá? É o cabelo que cresceu, tá? E fique feliz, porque o seu cabelo está crescendo. Tá? Então, eu sei porque muita gente fala, cliente, se vira e mexe, fala, ai, não tem como, eu tenho que tingir demais. Eu acho que alguma coisa está errado. Gente, não está errado. Se você quer continuar tingindo o cabelo, porque realmente você não se reconhece de cabelo branco, não quer deixar de jeito nenhum, e não quer clarear para que você disfarce mais o cabelo branco e fique mais tempo sem tingir, gente, é de 15 a 20 dias, tá? Se você realmente não gosta de se ver com nenhum branquinho. É isso, não tem milagre, não tem salvação, tá? Vamos já explicar isso, porque eu sei que vai vir pergunta desse tipo. Não tem salvação. Rafa, mas tem problema tingir o cabelo a cada 15 dias? Não. A questão é, você tem que saber como tingir, porque depende, se você tinge em casa e passa, a cada 15 dias você passa um palmo de tintura na cabeça, você vai ficar com essa parte muito preta, muito escura. Por quê? Pigmento em cima de pigmento vai escurecendo. Você passou uma tintura 6 hoje, na raiz. Aí você passou mais 5 dedos, porque você não consegue passar só na raizinha. Aquela tintura que estava mais para baixo, ela vai ficar com o pigmento mais escuro e vai escurecendo. Aí você fala, mas eu não passo essa cor e meu cabelo fica escuro demais. Porque você não passa só na raizinha, tá? O ideal seria passar no mais próximo da raiz possível. Por isso que um profissional faz o serviço melhor, porque ele sabe, de modo geral, tá, gente? Eu sei que tem os que não sabem, mas ele sabe, ele vai passar o mais próximo da raiz possível, né? Então, assim, é por isso, tá? Esclarecendo. Fala pro meu cabeleireiro que a tinta não é boa. Pois é, Esther, a tinta é boa. A tinta pode não ser boa, sabe como? Se você usa uma tinta para tingir o cabelo inteiro, né? Inteiro que eu digo assim, para tingir mesmo ele, uniforme e tal, e a tinta de repente não cobre os brancos 100%, aí ok, a tinta até pode ser ruim. Ou o profissional não sabe aplicar corretamente. Ou, se você leva a tinta para o seu profissional, tem várias possibilidades, tá? Às vezes você leva a tinta para o profissional e você quer que ele economize na tinta. Economizar na tinta não dá certo. Quando você quer cobrir 100% do branco, você precisa depositar pigmento. Você precisa colocar uma quantidade significativa de produto. Colocar pouquinho produto e sair puxando com o pente, assim, para poder economizar, não cobre branco. Tá? Então, são vários fatores, não vou entrar aqui na parte de tintura, porque não é o objetivo, mas eu precisava trazer essa informação para vocês, tá bom? Vamos lá. Seguindo mais um pouco. Então, até aqui, tudo bem? Eu falei de coloração, falei um pouco do porquê do branco. Até aqui, tudo bem? Posso caminhar mais um pouco? Que agora vai ficar mais interessante o assunto. Posso? Beleza. Vamos lá. Vamos deixar o assunto mais interessante, tá? Aí, gente, aqui é imagem de IA, inteligência artificial, tá? Porque as imagens reais não demonstram tão bem o que eu queria que vocês visualizassem, tá? Então, eu peguei imagem de IA para ficar bem nítido na visualização mesmo. Quando a gente fala de cabelo branco, a gente tem dois tipos de cabelo branco, tá? Resumidamente, dois tipos só. O branco mais poroso e o branco mais impermeável, tá? São duas texturas. Tem aquele branco que é mais lisinho, lisinho que eu digo não o fio liso, tá? Mas ele é mais polido, igual essa imagem aqui do fio impermeável. Ele é mais lisinho na textura dele, tá? Ele pode até ser ondulado, não tem problema, mas ele é mais lisinho na textura. E tem o fio poroso, que ele é mais poroso mesmo. Você passa a mão, ele é mais áspero, mais rebelde e tudo mais. Existem dois tipos. E cada tipo vai reagir de uma forma diferente. E é aqui que na hora de começar a cuidar do cabelo branco, eu vou trazer dicas que eu não tinha trazido até então no programa de reeducação capilar, tá?
E nessa nova versão do PRC vai vir muita coisa nova. Mas eu não tinha trazido essas informações e eu vou trazer, inclusive, de tratamento, de finalização para vocês que tem branco, que tem o cabelo branco de novo. Vou reforçar, sem coloração. Rafa, essa técnica que você está trazendo vai funcionar para cabelo branco com coloração? Não é que não vai funcionar, mas não é a mais adequada, tá? Não é a mais adequada. Então, se você tem cabelo colorido, você vai seguir com as dicas que você tem no programa de cabelo colorido, com tintura. Combinado? Deixo claro isso. Se alguma aluna colocar lá no grupo uma informação, uma pergunta, vocês podem falar. O Rafa falou isso na aula, estava claro para todo mundo. Beleza? Para vocês me ajudarem lá, tá bom? Então, existem 2 tipos de cabelo branco. Rafa, quando a gente vai ter um, quando vai ter outro? Não sei. Não sei. Essa informação, que eu saiba, não existe, tá? Então, assim, quando um cabelo é mais poroso, quando ele fica branco, quando ele é mais polido, quando ele é mais impermeável. Gente, de fato, eu não tenho essa resposta para vocês. Se um dia eu tiver, ou se alguém tiver essa informação, pode me passar. Mas eu não tenho, tá? Então, assim, o branco, ele pode ser mais poroso mesmo ou não. A tendência é que os cabelos já com mais facilidades de ser mais porosos naturalmente, como cacheado, crespo e etc., a tendência é que eles fiquem mais porosos mesmo, tá? Cabelos mais grossos também, a tendência é que eles fiquem mais porosos. E tem os cabelos mais fininhos, tal, que a tendência é que eles fiquem mais impermeáveis. Mas não tem uma regra geral para todo mundo, então não dá para eu falar se o seu vai ser mais assim ou mais assado. Mas tem algumas características que vocês conseguem entender, tá bom? Esse branco poroso é saudável? Não, na verdade aqui a gente não está falando de saúde, tá? A gente está falando de característica. Mas tecnicamente o poroso é mais difícil de trabalhar um pouco, por um lado, tá? Ele é mais rebelde. Não significa... Ele é mais... Ele é menos saudável, vai? A gente pode falar que sim, ele é menos saudável. Mas eu quero trabalhar mais uma característica por enquanto, tá bom? Porque os dois você precisa cuidar, né? Um de um jeito, o outro do outro, tá bom? Minha irmã com 30 anos está com o cabelo todo branco e eu com 50 está começando a sair uns fios brancos, mas nunca pintei. Esse branco grosseiro pode ser da porosidade, tá? E lembrando de uma coisa, meninas, também. Muita gente fala, o branco é mais rebelde. Realmente ele é. Ele tem uma tendência a ser, na verdade. Mas a gente tem que pensar que, normalmente, a maioria das mulheres que tem cabelo branco começa a ficar com ele branco depois dos 40. Ou próximo dos 40, tá? Então, assim, e cada vez vai aumentando mais. E às vezes, quando você fica com 1, 2 fiozinhos brancos, às vezes tá ok. Mas quando vai aumentando, você fala, meu Deus, esse cabelo tá rebelde, tá difícil de eu controlar. Mas também a gente tem que pensar que, em média, a cada 10 anos, o nosso cabelo sofre com o envelhecimento natural. A nossa fábrica de cabelo está dentro do nosso corpo, ela faz parte do nosso corpo. A fábrica da nossa pele está dentro do nosso corpo. Então, a nossa pele fica flácida, a gente fica mais difícil de emagrecer, a gente começa a ter mais dor, o nosso olho começa a ficar, né, a gente começa a ter que afastar um pouco o celular assim, a gente começa a ter problema de catarata numa certa idade, tem que operar lá na velhice. Então, são vários fatores que o nosso corpo vai ficando velho. Ponto. Não tem de novo como mudar isso por enquanto. O cabelo é a mesma coisa. Então, quanto mais passa o tempo, não é só o branco do cabelo, é o cabelo mais envelhecido também, tá? Então, são vários fatores que vai se unindo. E, de novo, quem tinge o cabelo tem o quê? Tem um depósito de pigmento ali, que faz o cabelo ficar diferente, tá? Então, só trazendo esses exemplos para vocês. Vou trazer um exemplo aqui que talvez fique claro para algumas pessoas. Muitas mulheres fazem mechas. E a mecha detona o cabelo. Eu nunca tinha feito mecha, fui fazer a primeira vez, meu cabelo ficou muito ruim, detonado, porque ela não estava no PRC antes, não sabia cuidar dele. Muitas mulheres fazem o quê? Tinge de escuro. Por que tinge de escuro? Porque meio que traz a sensação de que o cabelo está saudável de novo. Por quê? Tirou o pigmento com a descoloração, colocou o pigmento com a tintura, faz o quê? Opa, o cabelo que estava ruim parece que ficou bom agora. Voltou até o brilho. Não é que voltou, é que você colocou coisa lá dentro. Tá? Pigmento ali que vai ficar. Então, é um exemplo aqui para vocês poderem entender o porquê o branco vai realmente ficando um pouquinho mais rebelde, tá? Então é isso, a gente tem 2 realidades de cabelo branco, tá?
Gente, aqui a gente tem uma realidade, tá? O fio de cabelo impermeável, que é esse daqui, que tem até uma gotinha, tá vendo? Que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma gotinha. É um fio de cabelo que ele não pega água tão rápido. Então, assim, se você vai molhar o cabelo, depende da impermeabilidade do fio, ela nem molha direito. Você joga uma aguinha assim, parece até que a aguinha bate mesmo assim e cai. Só que se você vai ficando no chuveiro ali, ele vai molhando, ele vai ficando molhado. E a característica do impermeável é ele não se umedecer com tanta rapidez, só que a hora que ele fica úmido, a hora que ele fica molhado, ele demora mais para secar, tá? Ele demora bem mais para secar. Essa é uma característica do fio impermeável para cabelo branco ou para cabelo normal, tá? Só para você poder entender. Então, quem tem esse tipo de cabelo, o cabelo é mais impermeável. Do outro lado, o cabelo poroso, ele parece uma esponja, ele chupa a água. Então você começa a molhar o cabelo, a água até começa a penetrar no cabelo. O seu cabelo vai absorvendo. Só que ao mesmo tempo que ele absorve, ele perde. Então é um cabelo que seca muito rápido, tá? Então realmente ele absorve e perde muito rapidamente. Então um cabelo poroso demais, ele seca rápido demais. Então, o branco poroso vai ter essa característica, tá? Ele vai secar um pouco mais rápido que o cabelo impermeável, por exemplo. E, por outro lado, o impermeável vai demorar mais para absorver essa umidade, mas quando absorve, é difícil dele secar. Ele demora muito mais tempo. Para lavar à noite, por exemplo, um cabelo poroso, lava à noite vai secar mais rápido. O cabelo impermeável, não, tá? Característica. Visivelmente, o cabelo branco impermeável é aquele cabelo branco que tem mais brilho, que normalmente é um branco mais bonito, porque reflete mais luz. Por quê? Impermeável é uma película mais retinha. Toda luz, quando bate numa película reta, o que ela faz? Ela reflete a luz. A luz é refletida e a gente vê brilho, tá? Brilho nada mais é do que uma reflexão em uma superfície mais lisa. E quanto mais escuro, mais brilho tem, tá? No cabelo poroso, a gente não vê tanto brilho. Parece um cabelo mais seco, parece um cabelo opaco. Por quê? Porque o brilho ele vai bater lá nesse monte de buraquinho, vamos chamar assim para vocês entenderem, e ele não vai refletir, tá? Então, esse branco, nessas condições, também indica um branco mais poroso, tá bom? Até aqui, entendido que existem essas duas variações de cabelo branco, como você consegue diagnosticar melhor o impermeável e um fio poroso, tá? Serve para outros cabelos também essa dica que eu estou trazendo aqui, esse ensinamento que eu estou trazendo, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente passa um pouquinho mais para frente. Beleza, Rafa. Então vamos começar agora a pensar no cuidado, tá? Do cabelo branco. E trazendo formas muito simples, tá? O meu é o tipo impermeável. É bom por um lado, viu, Yuli? Mas vamos lá agora para a prática, tá? Meninas, lembrando, de novo, eu vou lembrar e fica cansativo para quem entende, mas eu preciso lembrar porque a gente tem perfis de pessoas diferentes assistindo o curso, tá? E é importante eu trazer para que todas entendam. Então, se você já entendeu, captou, ai, Rafa, não precisava ficar falando muitas vezes. Entenda que precisava. Não para você, mas para outras mulheres, tá? Lembrando que eu estou falando aqui para quem tem cabelo branco e não tinge cabelo. Ponto. Rafa, é para quem tem branco também e faz progressiva? Também não. Porque se você faz progressiva, você está pondo a química de progressiva. Aí a química já encapou o cabelo, ou a química já entrou lá dentro do fio e trouxe outra transformação. Aqui é para quem tem cabelo branco natural. Ponto. Não faz mais nada de química, tá bom? Ah, mas branco que usa chapinha, tudo bem, é um branco natural que tem o dano da chapinha, mas ainda é branco natural, não tem química. Então aqui, gente, a gente tem que pensar que o tratamento desse cabelo branco, ele tem que ser diferente, tá? Por quê? Então, vai seguir a mesma linha da tratamento interno e tratamento externo que eu falo, vai poder ter as duas opções de máscaras, ou até pode testar uma só, e se você se encontrar, ficar só com uma. Tudo bem. No branco dá para isso acontecer. Mas sempre recomendo as duas. Uma que tem mais óleo e manteiga e uma para tratar mais profundamente. Mas vocês vão entender aqui uma diferença entre esses dois tipos de cabelo branco. Quando a gente fala do cabelo poroso, tá? Que é esse cabelo aqui, né? A gente tem o quê? Para tratar esse cabelo... Ah, desculpa. Antes de tratar, vou falar de shampoo. Meninas, shampoo.
branco e shampoo para cabelo branco poroso ou não poroso. Gente, isso não muda. O shampoo você vai olhar de acordo com o couro cabeludo, como eu ensino, se é oleoso, se não é oleoso, e ponto, tá? Não tem uma regra grande de shampoo, é igual. Vou trazer depois um exemplo de um shampoo que não é legal e um shampoo que pode ser necessário, tá? Para cabelo branco. Mas eu trago lá no final. Mas shampoo, de regra geral, você vai escolher como você escolhe o shampoo para qualquer cabelo, que eu ensino lá no programa, tá bom? Aqui no programa. O tratamento serve para quem está começando a ter cabelo branco e o cabelo não tem química? Depende. Aqui uma boa pergunta, Cris. Depende. Se você está começando, você tem pouco cabelo branco. Aí esse branco, se ele for impermeável, ele não vai estar te incomodando tanto, tá? Pode estar incomodando no visual, mas não no tato, no sensorial. Se o cabelo branco tá te incomodando, porque tá ficando muito rebelde, avalia que máscara você está usando, e se você realmente tiver um branco natural, você pode fazer esse tratamento sim, tá? E faz, só que daí você só vai ter que ver, tomar cuidado de fazer ele não tão recorrente. Por quê? Porque às vezes vai ser demais o tratamento, principalmente para fio poroso, vai ser demais para o seu cabelo natural, talvez. Então você vai ter que equilibrar nos testes quantas vezes você vai fazer. Eu vou usar essa máscara de vez em quando só, porque se eu uso muito, meu cabelo normal fica ruim também, tal. Então, aí é um teste que você vai observar, tá bom? Mas, ó, para tratamento, nesse caso do cabelo branco, o que precisa ter, tá? Precisa ter mais manteigas, nesse caso não é óleo, pode ter óleo? Pode ter óleo, meninas, não tem problema, mas é mais manteigas. Então, por exemplo, encontrou uma máscara que tem uma proteína, 10 óleos e silicones, e encontrou uma outra máscara que tem proteína, 2 manteigas, 1 óleo e 1 silicone, ótimo, opta pela que tem a manteiga, tá? Vai ajudar um pouco mais nessa situação. Então, aqui de novo, proteína é interessante. Rafa, por que a proteína é interessante? Esse cabelo tá poroso, esse cabelo branco. E esse cabelo branco tá poroso, então a proteína é um pedaço grande, tá? De algo bom para o cabelo. O nosso cabelo é feito de proteína, que é a queratina. A queratina é uma proteína. Então, nessa situação, ele tá poroso, ele tá cheio de buraquinho, vamos pensar assim. A proteína vai ajudar a preencher esses buraquinhos. Então, nesse caso, é positiva a proteína, tá? Manteiga, por quê? Porque a manteiga, gente, ela vai trazer elementos lipídicos, gordurosos para o cabelo, mas ela não tem uma oxidação tão fácil, tá? Oxidação, óleo oxida. Só para vocês saberem, que vocês sabem que eu falo para não usar óleo na finalização. Então, nesse caso, o branco, ele como não tem cor nenhuma, ele tem uma facilidade em oxidar pelo ambiente do dia a dia, pelo sol e etc. E fica aquele branco amarelado. Então, quando você tem menos óleos em excesso no cabelo branco, você também tem menos probabilidade dele oxidar, tá? Dele ficar amarelo com o tempo, com o sol e etc. Então, mais manteigas e menos óleos nessa composição de máscara é mais interessante. Proteína, manteigas e silicones. Aqui, gente, se eu falar para você o que tem que ter numa máscara para cabelos brancos porosos, silicone e proteína, seriam os 2 ingredientes que tem que ter. Manteiga, muito melhor. Extratos, pode ajudar. Outros ingredientes até podem estar ali. Mas a proteína, o silicone tem que estar. Por quê? O silicone ajuda a proteger mais o cabelo. Vocês sabem muito bem disso que eu ensino no PRC. Então, vai ajudar nessa máscara? Vai, porque esse cabelo precisa de mais proteção. Porque ele está poroso, ele está precisando de uma camada extra, de um escudo protetor extra. Então, além da finalização, ter silicone na máscara vai ajudar demais nesse caso, tá bom? Então, trazendo isso, proteínas, manteigas e silicones. Não tem PDF para isso pronto ainda, estou trazendo na aula aqui, então você pode anotar, assistir depois, mas depois a gente vai mandar um material sobre isso, tá? Quando? Não sei, porque como a gente está estruturando o novo PRC, eu não sei se eu mando agora ou se eu mando na reformulação do PRC, tá bom? Mas tá o conteúdo aqui, depois vocês podem anotar, pode perguntar lá no grupo também, tá bom? Mas assistir essa aula de novo também é sempre bem-vinda. Esse é a opção para tratamentos de cabelo branco poroso demais. E para cabelo branco impermeável, Rafa, aí já muda. Por que já muda? Esse cabelo branco já está impermeável. Então eu não preciso de silicone aqui,
Porque ele já está impermeável, ele já está polidinho. Imagina se eu colocar mais silicone num cabelo que já demora para absorver a água, que demora para secar demais. Nesse caso, não vai ser interessante, tá? Nesse caso aqui. Então, aqui que a gente precisa mais? Trazer manteiga de novo, que manteiga é sempre bem-vindo, tá? Oxida menos, etc. Aqui, ter algum óleo é positivo, porque a gente precisa de mais emoliência para esse cabelo, mais balanço, e o óleo vai ajudar. De preferência, não em excesso. Não vai pegar uma máscara que eu indico para lá, para tratamento de pré-química, por exemplo, que tem 8 óleos, 9 óleos, e usar ela, nesse caso do cabelo branco. A tendência a ajudar numa oxidação pode acabar acontecendo, de ajudar, tá? Então tomem cuidado com isso. Então manteiga é bem-vindo, óleo é bom ter, mas não em excesso, e extratos, é muito bem-vindo ter vários extratos nessa máscara aqui, tá? Porque os extratos, gente, de modo geral, tem os mais específicos, mas eles também ajudam no processo antioxidativo, tá? Então eles ajudam nesse processo aí para não oxidar. Então é bem-vindo ter extratos. Silicone também ajuda a não oxidar, só que nesse caso, para o cabelo impermeável, o silicone pode ser demais, ele pode pesar demais, não fica legal. Se você tem pouco branco, talvez isso nem é perceptível para o seu cabelo, mas se você tem muito branco, pode ser significativo, tá? E você pode não gostar do resultado final. Aqui é pontos interessantes de escolha de produto. Mas, além disso, tem uma aplicação diferente. Cabelo branco impermeável, ele demora mais para absorver a água, tá? Então, nesse caso, quando a gente for aplicar a máscara, nessa opção aqui, a gente vai fazer o quê? A gente não quer, na verdade, deixar esse cabelo com muita água. Então, a gente faz o quê? A gente tira o excesso de água com a toalha, pode até ser com a toalha nesse caso, e você faz o quê? Você passa a máscara. E aí você passa, penteia e deixa, tá? Diferente do caso do fio poroso. O fio poroso, a gente quer ter água nesse fio, porque ele está precisando de água. Não de água, mas de umidade, tá? Então, se a gente deixar mais molhado esse cabelo para aplicar a máscara, nesse caso do cabelo poroso, branco, é melhor. Então, você vai só tirar o excesso para não ficar escorrendo água, porque senão a máscara inteira vai embora. Mas você tirou o excesso com a mão mesmo, rapidinho, já vem passando a máscara, tá? Vem passando a máscara, penteando e deixa o tempo de pausa normal. No fio impermeável, o tempo de pausa de 2 a 4 minutinhos pode ficar com o cabelo bem úmido, levemente úmido ali, e no caso do fio poroso, você pode ficar com ele mais encharcado, só não escorrendo, tá? Mas pode ficar com ele mais encharcado. Vai ser positivo, vai melhorar o tratamento do cabelo poroso. Deu para entender até aqui, essa parte? O jeito que eu falo, fica claro para vocês? Fica? Ajuda? Agora, beleza, então isso é do tratamento. Agora vamos para a parte da finalização. Na finalização, meninas, a gente vai usar a proteção, tá? Como eu ensino vocês, não muda muito, tá bom? Mas aqui a gente tem um ponto. A proteção do fio poroso, ela vai ser feita com produtos que tenham muitos silicones e aplicado no cabelo bem molhado. Eu ensino lá no programa, para quem chegou agora, eu ensino lá na parte de finalização, tem aula prática e tudo mais, a aplicar o cabelo bem molhado. E eu falo para, às vezes, você testar, aplicar nele bem molhado e aplicar nele depois, em 2 etapas. Nesse caso aqui, gente, eu recomendo de verdade quem tem um fio branco poroso, principalmente branco natural em grande quantidade, tá? A maior parte de branco, ou 50% que seja, passar no cabelo lá no box, o produto, passar no cabelo encharcadão mesmo, passa a primeira camada. Saiu, tira o excesso com a mão, só com a mão, passa uma segunda camada, tá? De produto. Porque daí você passou nele encharcado, você passou dele depois nele bem úmido, bem molhadinho ali, mas sem pingar. Aí, ok. E você vai passar o silicone também no cabelo molhado. Então, nesse caso do fio poroso, se você quer melhorar mais ele, a textura, lembrando, quem tem mais branco de preferência, tá? Porque senão pode pesar o fio escuro.
Aí você tem que balancear ali no seu dia a dia o que cabe para você. Ou, eu tenho uma mecha muito marcada aqui que é difícil. Rafa, nessa mecha você vai passar 2 vezes e vai passar mais o silicone no cabelo encharcado. No resto, não. Aí você vai fazendo adaptações no seu dia a dia, tá bom? Aqui, passou o creme, o leave-in, o creme para pentear, o creme sem enxágue, não importa o nome, que tenha mais silicones na composição, de preferência sem óleo vegetal. Passou no cabelo encharcado, uma primeira quantidade. Tirou o excesso, saiu do box, passou no cabelo molhado, uma segunda etapa, uma segunda parte. Ok, se precisar, tira o excesso de novo ali. Vem com silicone, mais o silicone passa por cima de novo. Por quê? Porque você vai estar deixando umidade, deixando água nessa região interna, passando creme, passando silicone por cima, você vai fazer com que o seu cabelo branco poroso demore mais para secar. E isso vai ajudar ele a secar mais domado, mais controlado e vai ajudar no processo de hidratação natural ao longo do tempo. Você vai estar auxiliando no tratamento. Isso é muito positivo, tá? Então, lembrando, leave-in com bastante silicone no cabelo bem molhado e silicone também no cabelo bem molhado nesse caso. Pode reaplicar o silicone no cabelo seco? No fio poroso branco, a gente deve reaplicar. Deve. Quantas vezes no dia, Rafa? Quantas vezes o seu cabelo deixar? Se o seu cabelo permitir 3 vezes no dia, passa 3 vezes no dia. Vai ficar 3 dias sem lavar? Passa todo dia, não tem problema. Mas daí meu cabelo começa a pesar, Rafa. Aí você vai controlar isso também. Tá, eu só posso passar uma vez por dia, tudo bem? Rafa, eu posso passar bastante no primeiro dia, mas no segundo dia eu já não posso mais. Ok, aí é uma realidade de cada um, mas o importante é ter esses produtos. Leave-in com silicone, para você aumentar a proteção contra fatores que vão oxidar esse cabelo branco e você aumentar o tratamento dele, a hidratação dele de forma natural, entre aspas, tá bom? Esses dias testei aplicar o silicone no cabelo úmido e pesou. Já não sei, já sei que não devo, pelo menos por enquanto. Por que você não deve, Yuli? Vou falar para você, tá? Trazer aqui. Não sei se você já percebeu, mas você me trouxe que o seu cabelo é o quê? É mais impermeável. Aí vem uma coisa aqui, ó. A Yuli falou que o dela é um branco mais impermeável. E aqui ela trouxe. Testei aplicar o silicone no cabelo úmido e pesou, tá? Você, Yuli, você não vai dar para aplicar no cabelo úmido. Você vai ter que aplicar no cabelo seco, só seco, tá? Por quê? Porque a chance de pesar é muito grande, porque o seu cabelo já é impermeável. Então, o branco impermeável, o que acontece? Você também precisa de proteção. Só que aqui a gente vai escolher leave-in, que não tem uma quantidade de silicones absurda, ou vai passar menos produto, tá? E vai aplicar no cabelo úmido, mas úmido que eu falo, gente, o leave-in, tá? Não silicone puro. O leave-in é que eu tô falando. Você vai aplicar no cabelo úmido, mas assim, nesse caso, pode secar com a toalha, e daí, depois de bem seco com a toalha, aí você aplica o leave-in, tá? Por quê? Porque daí vai pesar menos e você vai ter tirado um excesso de água para não demorar demais para secar esse cabelo. Porque demorar demais também é ruim um cabelo impermeável, tá? Então, daí você vai fazer esse processo de tirar o máximo possível de água. E um detalhe, se você tem um cabelo branco, impermeável, que não está te dando muito trabalho e você não vai expor o seu cabelo num secador, numa chapinha, você pode só passar o silicone no cabelo quase seco ou no cabelo seco. Por quê? Só o silicone, gente, não tem água no silicone. No leave-in, todo leave-in é produzido com água também. Tá? Então, nesse cabelo que já tem água em excesso e etc., se você colocar um produto com mais água ainda, pode demorar mais para secar. Pode ser feito? Pode. Prejudica o cabelo, Rafa? Não, mas pode demorar mais. Então, nessa opção, pode usar só o silicone. Meu cabelo seca bonito, Rafa. Então, você pode até deixar secar natural e depois só vem com silicone, tá? Não, Rafa, eu preciso de um creminho, porque ele é ondulado, eu preciso de um creminho. Então, você vai ter que vir com leave-in, mas daí você vai aplicar nele mais seco, tá bom? Rafa, eu tenho esse branco, mas para mim dá super certo aplicar molhado. Pode, não tem problema. De modo geral, o melhor seria aplicar ele mais seco. Mais seco não, mais úmido, né? Mas se para você já testou e você gosta mais aplicando molhado, gente, o teste é o que vai sempre validar a forma que você vai usar o seu produto.
Não sou eu, não é a Yuli, não é a Síria, não é a Esther que vai falar. É você, tá? Fez de um jeito, usou os produtos corretos ali, né? Do jeito que eu ensino. Fez de um jeito que para você funcionou e deu certo, é esse jeito que você vai seguir. Ponto. Não tem outra forma, tá? Aqui eu trago o modo geral. Aí depois você adapta para a sua realidade, tá bom? Meus brancos são porosos com certeza. Me dou muito bem com as finalizações com ele bem molhado. Show, Regina. Então, uma percepção sua, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Então, a gente tem diferença no cabelo branco para cuidar dele, a gente tem diferença para finalizar ele, mas é por conta da porosidade e por conta do fio impermeável branco, tá? Essas técnicas funcionam também para um cabelo poroso e um cabelo impermeável que não seja branco? Funciona, mas não com os mesmos produtos. Aí você vai ter que usar o produto adequado para a sua realidade, a máscara adequada para a sua química e etc. Mas passar a máscara nele mais molhadinho um pouquinho, no cabelo poroso, funciona bem. Passar o leave-in no cabelo mais encharcado, no cabelo poroso, vai funcionar bem. De certa forma, eu já trago isso lá no programa, porque eu falo, testa aplicar mais molhado, veja o que funciona, tá? Mas aqui eu trouxe uma explicação mais para quem, de repente, vai funcionar melhor isso. E nesse caso, funciona para cabelos coloridos também, tá? Só os produtos que vai mudar. Até aqui, tudo bem? Estou aplicando o leave-in no box e depois seco aplico silicone, está dando certo. Show, Yuli? Então, segue dessa forma, tá bom? Até aqui, tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Show, Esther. Obrigado, tá? Beleza. Agora eu vou para um outro assunto, para a gente ir concluindo essa aula do cabelo branco. Meninas, cabelo branco. Muitas mulheres usam shampoos roxo, cinza, escuro, prata. Qual é o problema? Esses pigmentos são pigmentos artificiais. É bom para dar uma cor? É bom, mas tomem cuidado com esses shampoos ou máscaras de pigmento para cabelo branco. Assim como para cabelo loiro, tá? Por quê? De modo geral, no branco, o cabelo é branco. Então, assim, se ele está oxidado hoje, é por cuidados antigos que você fazia. A tendência é, você vai começar a cuidar corretamente agora e a raiz não vai ficar mais amarela como a ponta ficava. Ah, mas o que eu faço na ponta, Rafa? A ponta já está amarela, já está oxidada, você não vai conseguir reverter isso, tá? Pode, às vezes, usar um shampoozinho roxo ali? Até pode. Mas a tendência desses produtos é, com essa cor de pigmento, ele mudar a cor do seu cabelo e, naturalmente, esse pigmento oxidar com o tempo de novo. Então, você usa algo para melhorar uma cor de um problema que você tinha e esse algo vai ocasionar de novo, ou pode ocasionar de novo, um outro problema para você. Aí o que acontece, você fica num ciclo sem fim. Você depende do shampoo roxo para ter um cabelo da cor que você gosta. E ele não muda, não sai desse ciclo. Você vai ter que escolher sair desse ciclo um dia, tá? Caso você queira um branco natural. Minha recomendação, faça o teste de começar a cuidar do jeito certo, se você tem branco sem tintura, e vai passando o shampoo roxo ou a máscara roxa que você usa só no comprimento e pontas. Só no comprimento e pontas. E vai observando a sua raiz. Se você estiver gostando da cor da sua raiz, cada vez vai passando mais na ponta esse shampoo roxo e a máscara. E vai tentando ficar sem. Conseguiu ficar sem? Maravilha. Rafa, eu não consegui porque eu uso um shampoo roxo ou eu uso um shampoo cinza, Rafa, porque eu gosto da tonalidade que o meu branco fica, porque ele fica um branco mais escuro, um branco mais acinzentado, e eu gosto disso, eu me sinto melhor assim. Show de bola! Faz exatamente esse tratamento que eu estou te ensinando, porque vai ajudar a proteger essa tintura, esse pigmento que você usa desse shampoo e da máscara, vai ajudar a proteger também dos fatores oxidativos, e vai melhorar, e você pode continuar, tá bom? Então, de novo, trouxe a verdade e trouxe a opção se você gosta. E se você gostar, gente, tá tudo bem. Segue usando, tá? Mas saiba que não é a melhor opção, falando em termos técnicos mesmo, tá? Não seria a melhor opção usar esses matizadores, mas você pode. Loira, a mesma coisa. Seria a melhor opção? Não. Para loira, um pouco diferente, por quê? O loiro, o ideal
Se você usa muito matizador, é porque o profissional não conseguiu chegar na cor que você queria. Ou até chegou, mas com o passar do tempo, a cor foi mudando. E a cor realmente ela dá um toque de mudança mesmo, tá? Se a cor amarelou demais, é porque o profissional não chegou na cor certa. Então ele não clareou o que deveria clarear, ou porque seu cabelo não pode, você quer algo extremo e não dá certo, ou porque realmente ele não chegou e ele matizou o seu cabelo. Aí na matização que ele fez, ele deixou a cor que você queria, mas ele não clareou tanto. Então você nunca vai conseguir deixar daquela cor sem usar o matizador, tá? Aí são questões de química, tal, dá para mudar isso com um profissional no futuro, mas é um pouquinho mais complicado, precisa de um profissional realmente que faça uma matização, um clareamento adequado sem prejudicar a saúde do fio. Mas aí é outro ponto. Voltando para o branco. Shampoo, cuidado com isso, tá? Só cuidado com essa questão. Shampoo e máscara, matizadores, são praticamente a mesma coisa, tá? Shampoo, matizador, às vezes é muito forte, então você tem que tomar cuidado. Posso usar de quanto em quanto tempo, Rafa? Não tem certo e errado, você vai usar naquele período que você gosta. Então, assim, para mim eu tenho que ser 2 vezes na semana. Ok, você segue usando 2 vezes na semana. Para mim, Rafa, não, eu tenho que usar todo dia, para ficar da cor que eu gosto. Usa todo dia, tá? Aí é você que vai escolher, não tem certo e errado, tá bom? Tem opções de máscara para cabelo grisalho? Não tenho opções de máscara para cabelo grisalho, Yuli. De verdade eu não tenho, tá? A gente vem estruturando um monte de coisa e essa aula eu montei para vocês, mas eu não analisei para poder trazer para vocês essas indicações. Mas vou te dar uma dica. Pega as máscaras de cabelo com mecha, pega as máscaras, indicações que eu trago para cabelo com mecha e dá uma olhadinha na composição só para você ver o quê? Para você ver a questão de silicones, óleos e quais outros ingredientes tem, tá? Vou voltar aqui para a máscara. Então, proteína, você sabe que tem que ter. As máscaras para cabelo loiro também tem que ter proteína, tá? Então, se tem que ter proteína, lá naquelas máscaras vai ter máscara que pode ser interessante, que tem silicone, que tem manteiga, tá? Para branco, poroso e para loira, é bem semelhante a escolha de máscaras, tá? Bem semelhante. Para cabelo branco impermeável já é diferente, tá? Aqui a gente não tem que ter a proteína. Aqui você teria que olhar o quê? Uma indicação para cabelos coloridos, no seu caso, Yuli, que é impermeável, para cabelos coloridos. Porque para cabelos coloridos normalmente tem extratos, eu recomendo ter bastante extratos. Então, para cabelo colorido pode ser uma opção, tá? Só cuidado para não ter muitos óleos, tá? Acima de 2 óleos ali na composição já não seria tão interessante. Só para um exemplo, tá bom? Então seria isso daqui. Como eu falei, por enquanto não tenho, essa aula foi criada para vocês mesmo, essa aula especial, e não tem todos os materiais para ela ainda, tá bom? Então, qualquer dúvida vão perguntando para mim, mas aqui eu trouxe desde a parte de como o cabelo branco acontece, né, fatores oxidativos, fatores, né, sistema nervoso, sistema sanguíneo, trouxe aqui, né, do branco e do colorido e trouxe da questão do fio poroso e fio impermeável. Aqui eu trouxe tudo que eu precisava falar de cabelo branco. Deu certo? Vocês entenderam? Funcionou? Gostaram do conteúdo de hoje? E se tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Vocês foram perguntando alguma coisa, mas me perguntem aqui, tá bom? A Silvane colocou, o uso de tintura realmente faz o cabelo cair e ficar mais ralo? Silvane, não. De modo geral, não, tá? Tintura não faz cabelo cair. Rafa, toda vez que eu tinjo, o meu cabelo cai. Gente, assim, tem muitas questões que são incógnitas nesse mercado do cuidado capilar. De verdade, são incógnitas. Mas eu sempre parto do princípio de eu vou buscar estudos, eu vou analisar, eu vou ver o que eu consigo de análise científica mesmo, estudo científico, e eu trago para vocês. Mas tem muitas coisas que a gente não sabe, de verdade, tá? E, de novo, na nova versão do PRC eu vou trazer muito isso para vocês, tá? Vou ensinar o que eu sei, o que tem para hoje, algumas coisinhas vão até ter um toque diferente, mas tem muita coisa em aberto, e eu vou trazer muito isso no PRC versão nova. Por quê? Aqui, por exemplo, tem muita gente que fala, quando eu tinjo o cabelo cai. De regra geral, isso não existe, tá? Não existe. Aquela história, Rafa, pode acontecer? Eu não duvido, não duvido. Mas hoje a gente não tem nenhuma informação de que isso aconteça.
Pode ser que um dia alguém estude e vê que em alguns casos específicos, para alguma genética, para algum tipo de pessoa, isso acontece? Pode, tá, Silvane? Hoje não tem nenhuma informação que traz esse dado pra gente. Então hoje eu falo para você, tingir cabelo não faz cair. Mas faz ficar mais ralo? Também não. Por quê? Só tingir cabelo não, tá? Porque a tintura, ela devolve pigmento. Ela dá pigmento pro cabelo. Então, tecnicamente, o cabelo ficaria até mais encorpado do que ralo. A não ser que você esteja falando de tingir cabelo loiro. Ah, Rafa, eu tinjo o cabelo de loiro. Aí, até a gente pode pensar. Por quê? Porque quando você está tingindo o cabelo de loiro, você não tem a mesma quantidade de pigmentos que um cabelo escuro. Aí, dele ficar mais ralo, não é só pela tintura, mas talvez por outros fatores, tá? Mas até faria mais sentido. Mas, de novo, se você tinge o cabelo, talvez tenha cabelo branco. Então, se você tem cabelo branco e tinge o cabelo de loiro, a idade já afinou o cabelo branco pode ser que já tenha ficado um pouquinho mais fino ali na estrutura. Aí você vem com uma tintura clara, não vai engrossar, entre aspas, tá? Não vai engrossar. Então, realmente vai ficar fino, mas não foi a tintura que deixou fino, tá bom? Você vai falar de transição do cabelo tingido para o branco? Transição, Beatriz, boa pergunta, tá? Não tinha nem falado aqui no tema da aula que eu esqueci mesmo. Mas transição não tem um segredo, não tem um método, não tem nada que realmente seja mais fácil de lidar com a transição, tá? O que eu posso falar, que é o que eu falo muito para as minhas clientes. Primeiro, transição. Começou a transicionar, deixar o cabelo ficar branco, você vai começar a cuidar dessa raiz quando ela tiver ali com uns 3, 4 dedos, tá? Não precisa cuidar dela com 1, 2 centímetros não, porque é muito pouco tempo. E você tem menos cabelo branco. Mas vamos por ali 3, 4 meses de cabelo branco, você já vai começar a cuidar dela. Dá para você ver pelo tamanho dela se ela é mais porosa, menos porosa. E aí você vai começar a cuidar dela de uma forma um pouco mais correta. Mas você ainda vai ter que cuidar do seu comprimento, da sua tintura. Porque senão as químicas são diferentes. Então você vai ter que ter uma máscara para tintura, para usar de vez em quando, uma máscara para começar a cuidar do branco e vai revezando as duas, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, transição para cabelo branco. Gente, exige paciência. Exige paciência, determinação, e uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas clientes no presencial, quando elas passam pela transição comigo. Eu vou falar uma grande verdade agora, tá? E tem mulheres aqui que não aceitam até, uma amiga deixar o cabelo branco, onde já se viu, vai ficar velha, etc. E o recado que eu vou falar serve para vocês também, tá? De verdade. Quando a gente tá vendo uma amiga passar por uma situação, ou que ela vai emagrecer, ou que ela vai deixar o cabelo ficar branco, ou que ela vai deixar entrar na transição do cabelo cacheado, enfim. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, naturalmente, inconscientemente, às vezes, a gente quer fazer com que aquela pessoa que está fazendo uma mudança na vida dela não mude. Volte para o que ela está fazendo. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem realmente, gente, isso acontece, tá? A gente tem medo daquela pessoa sofrer. Porque a gente gosta dela. Então, assim, mas eu não vou deixar minha amiga fazer isso, não, meu Deus do céu, o que vão falar dela? Não sei o quê. E daí, realmente, você prende a sua amiga. E, para quem está passando por essa transição, você vai ouvir das suas amigas, da sua família, você vai ouvir de todo mundo. Tá feia? Tá ficando velha? Que ridículo, onde já se viu? E não sei o quê. Nossa, você vai envelhecer 50 anos, imagina, onde já se viu fazer isso? Você vai ouvir, não tem como. E aguente. E eu vou falar para você uma verdade que eu passei com várias clientes minhas durante anos de acompanhando clientes em transição. Muitas das amigas, não vou dizer todas, mas muitas das amigas que falaram lá atrás, nossa, mas você vai ficar velha, nossa, mas você vai envelhecer, nossa, mas você vai não sei o quê. A hora que você cortar o cabelo inteiro, e seu cabelo ficar inteiro branco, elas vão olhar para você e falar assim, nossa, mas ficou muito bonito, nossa, mas ficou muito legal, será que eu faço também? Talvez ela não vai ter coragem, mas será que eu faço também? Por quê, gente? O processo da transição do meio a meio é feio. Não tem o que falar, é feio. É feio mesmo. Metade branco, metade tingido. Vai falar que é bonito? Não é bonito. Só que a pessoa está escolhendo. Porque viver na tintura
é viver numa escravidão. Vocês podem ou não concordar comigo, mas diversas clientes minhas já trouxeram isso. Quando elas passaram pela transição, gente, é quase que unânime, praticamente unânime. Elas falam, nossa, agora eu tô livre. Que liberdade. Nossa, nunca mais eu volto para tintura na vida. Porque tingir o cabelo a cada 15 dias, gente, é sofrimento. Tingir o cabelo a cada 20 dias é sofrimento. Ah, mas eu nunca vou deixar branco. Tá tudo bem, não estou falando que tem que deixar. Mas é sofrido. Por quê? Começou a aparecer, ai meu Deus, se incomoda, e vai e usa sprayzinho, e vai usa não sei o quê, daí passa o spray, o cabelo fica duro, e não sei o que lá, porque você não pode ter um cabelo branco. Tá tudo bem, é compreensível a maioria tinge cabelo, mas estou trazendo aqui do cabelo branco específico, tá? Então, quando elas passam por isso, é transformador, é libertador, mas o processo é muito dolorido, e o processo é demorado. São processos de anos deixando o cabelo ficar branco, tá? Ou você corta curto, e daí é uma opção sua, ou são anos deixando. Quanto mais comprido, mais anos você vai deixando o cabelo crescer e ir cortando as pontas, tá? Então, 2, 3 anos, depende do comprimento, tá bom? Então, assim, não tem o que fazer em relação a cuidados extras no processo de transição. É paciência, é determinação, e quando tiver com 4, 5 dedos ali, começar a cuidar dessa raiz. Só isso, não tem segredo, tá bom? De verdade. Rafael, você é incrível, obrigado por tanto. Obrigado eu, Cris. Tem como colocar novamente na primeira imagem do fio? Vou colocar de novo todas, tá bom, Rosângela? Daí se você quiser tirar foto, tirar print, pode tirar sim. Gente, depois eu mando umas imagenzinhas assim, tipo, né, num PDF que eu fizer alguma coisa, mas eu não fiz mesmo ainda, tá? Amei a aula, obrigado. De nada. Gostei bastante da aula, apesar de ser mais direcionada para o cabelo branco natural, o meu é tingido e com mechas. Mas eu trouxe algumas explicações também para o seu, né, Esther? Gostaria realmente de ter orientação de como parar de tingir e ficar com branco grisalhos. Orientação não tem, Beatriz. De verdade é o que eu falei, tá? É tomar decisão e ter coragem para continuar o processo e para ouvir as pessoas falando mal. Tomou a decisão? Fala pra gente, lá no grupo. Eu vou te ajudar, tá? Uma amiga falou mal, desabafa com a gente lá no grupo. Fala, Rafa, uma amiga minha falou mal. A gente vai ajudar você, tá? Se realmente é o que você quer, você tem que seguir. E tá tudo bem desistir no meio do caminho. Ah, eu segui 1 ano, meu Deus, não aguentei. Tá tudo bem, faz parte, tá? Vou trazer um ponto que talvez algumas pessoas perguntam, mas tem gente que vai lá e que faz mechas claras para poder disfarçar. Gente, primeiro, existe essa opção? Existe. Mas a gente praticamente não tem profissionais no mercado que sabem clarear um cabelo branco para ficar branco, branco, branco. E a maioria dos cabelos não aguenta. Então, você às vezes já viu, famosa, tem a Samara Felipe, se eu não me engano, que ela fez isso uma vez. Gente, ela até fez. Só que ela tinha que ficar matizando, ela tinha que fazer um trabalhão gigante, e a gente está falando de uma atriz, tá? Que às vezes tem condição de ir no salão o tempo inteiro, que tem condição de fazer escova sempre. Às vezes não é a sua realidade. E se não for a sua realidade, fazer mecha num profissional que não sabe fazer a mecha branca direito, que de repente você, talvez, gente, e você pode ser uma multimilionária. Eu estou trazendo de modo geral, tá bom? Você pode pagar às vezes, mas para um profissional capacitado fazer um trabalho desse, é um trabalho de, às vezes, um dia inteiro para ele clarear as pontas do seu cabelo e deixar num branco saudável. É caro, é muito caro. Não estou falando que você não possa pagar, mas assim, é muito caro. Então, vale a pena? Você quer investir esse dinheiro? Pode ser uma realidade. Vai ajudar a disfarçar? Até vai. Mas, de novo, você vai ter que ficar mantendo isso, tá? Então, existe essa possibilidade, mas ela é trabalhosa, tá? Ela é bem trabalhosa. Se você não faz essa possibilidade de chegar no branco, o que vai acontecer? Você vai ficar com uma mecha loira. Então, hoje, se você tem uma tintura, você vai ficar com uma tintura, mais uma mecha loira e a sua raiz, tá? Eu não aconselho, de modo geral, tá? Salvo exceções. Rafa, e fazer mecha no cabelo inteiro? Se você nunca foi loira, talvez você vai estranhar muito. Se você sempre foi loira, ótimo, é uma opção muito boa, porque você faz mecha no cabelo inteiro, seu cabelo já fica claro, aí você vai deixando, vai fazendo mecha, o seu processo vai ser mais longo de transição,
mas você vai fazendo mesh e parando de tingir. Quando a tintura saiu, aí você começa a deixar a mecha sem fazer. O processo, que poderia demorar 2 anos, vai demorar 4, mas vai ser mais leve. Mas aí você tem que acostumar a ser loira, ou ir se acostumando aos poucos, é outro processo. Vai fazendo mecha, mecha morena iluminada, para você deixar de tingir, vai fazendo mechinha até você acostumar com a cor mais clara. É uma possibilidade também, tá? Aí tudo depende de caso a caso, não tem uma regra geral para isso, tá bom, Beatriz? Sua aula está muito boa. Propósito muito bem esclarecido, orientações claras e objetivas. Excelente. Show, obrigado, Beatriz. Tenho luzes para disfarçar os brancos. Matização 10, 9.4. Tem que misturar com creme. Tenho que misturar com creme, vai pintar os brancos de loiro. Ah, você fala a matização que você mistura com creme para pintar os brancos? Quem tem branco, gente, faz mechinha, eu acho lindo também, tá? Porque faz uma mechinha para dar um toque e tal, e continua sendo branco. Aí a mecha, por exemplo, a máscara, vai ser a mesma para mecha, tá? Porque daí tem a proteína ali, então vai ser a mesma máscara, não vai mudar nesse caso, tá bom? Rafa, posso fazer a transição? Rafa não, né? Eu falo Rafa aqui. Posso fazer a transição para branco usando aquele produto No Way Camuflagem Médium, que dura cerca de 5 a 8 lavagens? Ele prejudica os fios brancos? Não, ele não vai prejudicar. Você pode fazer a transição com ele, você vai deixando de tingir, vai usando ele, para ir ficando com o cabelo mais transparente, que eu chamo, tá? Aquela transparência. E quando tiver inteiro com essa transparência, você para de fazer o uso desse produto, tá? Aí, de novo, nesse produto, você vai ter um produto com química ainda, tá? Mas é uma opção, tá bom? É uma opção, sim. Fui muito taxada quando deixei o cabelo ficar branco. Eu tive que impor sobre a minha decisão e eu tenho uma amiga que tive que dar um cala-boca nela e mostrar que eu estava feliz e pronto. Gente, minha tia, eu tenho uma tia bem temporona, tá? Minha mãe é uma das... são 9 irmãs, né? Baiano, família baiana aí, 9 filhos, e minha mãe é uma das mais velhas, e eu tenho uma tia que é bem temporona, a mais nova de todas, ela é quase da minha idade, ela é 5 anos mais velha que eu tenho 41, ela tem 46 hoje, acho que é isso. E ela, nova, pra frente, né, eu saía com ela, porque ela foi solteirona há muitos anos, assim, e eu saí muito com ela mesmo pra festa e etc, quando eu era solteiro também, e ela era... E ela não aparenta a idade que ela tem. Apesar dela ser 5 anos mais velha que eu, ela não aparentava, e até hoje ela não aparenta. Só que a família da minha mãe também tem branco e tal, e ela teve branco muito cedo. E ela começou a deixar branco com, acho que antes dos 40. E ela começou a assumir o branco. Gente, no meu perfil hoje não tem mais foto, mas ela tinha um cabelão assim no meio das costas, inteiro branco, maravilhoso, maravilhoso. Quando ela começou, as amigas dela também criticaram muito ela. Mas depois, o que elogiavam o cabelo dela, mas assim, num nível absurdo, absurdo, absurdo. O cabelo dela, divino, impecável. Ela voltou a tingir. Então, assim, ela ficou super feliz, super, super, super feliz com o cabelo branco, aquele cabelo onduladão, lindo, 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 chamava atenção e ela era super feliz com o branco. Mas ela teve filho depois dos 40 anos, ela teve filho com 42 anos de idade, e aí, agora, depois ela tá super feliz e bem resolvida com o cabelo branco, ela começou a ficar um pouco incomodada, porque daí realmente ela falou, poxa, eu sou a mãe mais velha, o filho dela é mais novo que os meus filhos, por exemplo. Eu sou a mãe mais velha de toda a turma. Eu amei ter o branco, amei cuidar dele, maravilha, mas agora eu quero voltar a atingir. E ela voltou a atingir. E tá tudo bem, é uma nova fase que ela tá vivendo, uma fase que ela tá com mães muito mais novas. Então, sei lá, acho que por questão até psicológica, ela quis se encontrar de novo nesse mundo. Talvez pro filho dela não falar, por que só minha mãe tem cabelo branco? E ela fez, e ela tá feliz de novo. Então, ela está resolvida com isso. E eu tenho certeza que vai passar um período e ela vai voltar pro branco. Né? Por quê? Porque nossa, ela ficou linda de branco. E ela tem muito branco. Então, assim, mas nessa fase da vida dela, ela voltou a atingir. Está feliz com isso. Quando ela voltar a ficar com cabelo branco, com certeza ela vai estar feliz de novo. Porque ela está aceitando cada fase, tá? Então isso é importante, é você se aceitar do jeito que você quer estar se mostrando para os outros naquele momento da sua vida. E voltar para trás, tá tudo bem também, tá bom? Tintura é sofrimento. Pura verdade, Rafa, ouço muito isso por aqui. Estou fazendo luzes até ficar tudo branco, até passar pela transição. Entendi, Márcia, show.
Verdade, estou passando por uma transição para o ondulado. Está horrível. Já estou com 1 ano e 5 meses, pois minha mãe é o tempo todo falando que estou feia. É exatamente isso, Adriana, é exatamente. Mas daí quando termina tudo e você passa e faz, as pessoas que estão na sua volta, gente, é aquela história. Ela queria que você estivesse no mesmo lugar. Ela queria que você estivesse no mesmo lugar. Isso é um problema, tá? É um problema. Porque às vezes você não evolui na vida, não sai da cidade, não busca um outro trabalho, porque a pessoa quer te ver naquele lugar. Porque é o lugar que ela sabe que está seguro para você. Então, de repente, aquela pessoa que te ama, ela vai falar que não tá legal, que não tá feio, que tá ruim. Ela vai ser até meio durona às vezes, mas muitas vezes, tá? Não todas, é pro bem de verdade. E ela não sabe o mal que tá fazendo às vezes, mas é pro bem. Então, realmente, isso acontece, tá? Mas a hora que você passar pela transição, que você cuidar dele, que a ponta, principalmente a ponta do cabelo ondulado, gente, da transição, a hora que você tira o liso, que a ponta vira, nossa, dá um resultado absurdo no cabelo, absurdo. Gente, minha irmã, né, eu posto de vez em quando ela ali, um stories ou outro, um dia que eu postar, vocês seguem ela. Ela passou pela transição. Tá no finalzinho, tá faltando cortar mais uns 2 dedinhos. Gente, o cabelo dela tá divino. Ela foi num evento esse final de semana, ela postou, o cabelo dela tá maravilhoso, mas tá impecável. E ela tinha o cabelo sempre lá, chapado, chapado, chapado. Tá divino. Ela não se reconhecia no começo da transição dela. Hoje ela não se reconhece mais de liso. E ela tá ficando com o cabelo impecável, divino mesmo, divino. Tingir é difícil, transição para o branco é difícil. É escolher qual difícil prefere. Exatamente, Rosângela, é escolher qual difícil prefere, tá? A transição, o difícil é o processo. Depois é mais fácil, tá? Aí realmente é mais fácil. Você vai ouvir de uma pessoa ou outra, aí tá velha, onde já se viu. Até vai, mas é mais fácil depois. Mas o caminho é bem dolorido. Já estou ficando com bastante branco. Fazendo a transição das luzes, está bem nas pontas agora. Show, show, show. Meninas, mais alguma pergunta? Tá? Eu vou subir essa aula na plataforma, tá? E deixa eu até parar de gravar aqui agora. Parar a apresentação também. Interromper.